compartilhe com seus amigos, dê o like, se inscreva no canal. Salve Maria Imaculada Sempre Virgem. A paz de Jesus e o amor de Maria esteja em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo santo no Senhor, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada Sempre Virgem, não é? Louvado seja Deus e Nossa Mãe Maria Santíssima. Foi com muito esforço, muita oração, com a sua ajuda, né, que o canal chegou aonde chegou. E louvado seja Deus por isso, né? Continue compartilhando. Continue, quando você compartilha um vídeo de catequese como esse, né, e os demais vídeos, são mais de 500 vídeos que aqui se encontram nesse canal de evangelização, você está compartilhando a doutrina da igreja para um católico que precisa conhecer a verdade. Quantos testemunhos de pessoas que estavam se desviando da verdade, e ao ver um vídeo desse, esse do purgatório que eu trouxe. Esse do purgatório que eu trouxe aí, que está aí há tempos no canal, esse do purgatório salvou muitas pessoas que estavam indo para as heresias, porque eram católicos e não acreditavam na doutrina do purgatório. Quando eu mostrei dentro da Sagrada Escritura a doutrina do purgatório, e eles viram, eles foram vários, eles não frequentaram, pararam de frequentar as filhas de Lutero e se tornaram católicos assíduos. Você sabe por que muitos católicos estão com dúvidas? Porque hoje nós não vemos tanta catequese mais. Catequese sobre a doutrina da igreja, mas a falta de catequese sobre a doutrina da igreja é grande. Muitos católicos que não sabem o que é os sacramentos e abandonam a fé católica por não conhecer essas 7 colunas da nossa fé, as 7 colunas do cristão, que são os 7 sacramentos. E por isso abandonam a fé católica, não é? Muito bem. Hoje nós estamos aqui em resposta a uma pessoa. Hoje é um sábado, mais ou menos 3h15 da tarde eu estou gravando. E hoje, nesse sábado que eu estou gravando, às 6h30 da noite, eu dou aula bíblica, o chamado curso bíblico de doutrina católica. E hoje, aonde nós vamos começar, vai ser nesses versículos que nós vamos começar. São mais de 10 passagens que eu vou abordar com eles, né? Com eles dentro da Sagrada Escritura. É a doutrina da igreja. Hoje nós vamos falar sobre o purgatório, a doutrina do purgatório dentro da Bíblia Sagrada. Por isso que eu estou trazendo aqui esse vídeo em resposta a alguém que disse assim: missa de 7º dia e purgatório, onde é que está na Bíblia? Perguntou um herege nos meus comentários. Em resposta a esse herege, eu vou trazer 2 passagens bíblicas. Essa aqui de Gênesis 50, verso 10, e a de Macabeus. Não tem no livro protestante, porque tiraram, não é? Tiraram, porque esse livro não condizia com a fé protestante, por isso banalizaram o livro no ano 1850 da Sociedade Bíblica Unida Protestante. Não é? Banalizaram. Mas eu vou trazer essas 2 passagens para você aqui nesse vídeo rápido nessa tarde, não é? Aproximadamente 3h30 da tarde deste sábado. Não é? Exatamente 24 de julho de 2001. Muito bem, é o dia que eu estou gravando esse vídeo. Não sei para quando vai para o canal, mas 24 de julho, sábado. Aproximadamente 3h20, eu comecei 3h15, mais ou menos 3h20 da tarde, mais ou menos deve ser. Muito bem, vamos lá. Vamos ver porque nasceu na Sagrada Escritura e era um costume veterotestamentário da doutrina da igreja de missa de 7º dia. 7º dia, 30 dias, 1 ano, por aqueles que estão no purgatório. Você sabe, né? Quando Jesus fala em Mateus 12, 32, que não há perdão para aquele que blasfeme. Ali é a apostasia, para aquele que apostatou, porque o que apostatou, ele está nada mais, nada menos ofendendo ao Espírito Santo. Isso é uma blasfêmia com obras contra o Espírito Santo, não só com palavras, porque passou a falar mal da obra do Espírito Santo, que é os sacramentos, que é a Igreja de Cristo, governada por ele. Então, não haverá perdão para ele, veja, Jesus cita, nem nessa vida e nem na outra. Qual é essa outra vida? O purgatório. O purgatório. Então, veja só. Então, há necessidade de orar pelos mortos. E veja que já era um costume antigo. Olha só. Aí, quando o pai de Jacó morreu, olha o que sucede. Versículo 10. Chegando à ilha de Atade, além do Jordão, fizeram uma grande e solene lamentação. Veja que aparece o termo solene. E José celebrou
em honra de seu pai, um pranto de 7 dias. Veja, celebrou. O que é que se celebra pelos mortos hoje na cristandade, hoje no catolicismo, no cristianismo católico? Missa de 7º dia. Missa de 7º dia. Porque foi o quê? Na parte A do verso, fizeram o quê? Uma grande solene. Veja só. Solene, parte B. E José celebrou em honra de seu pai. Seu pai já tinha morrido. O quê? Um pranto de 7º dia. De 7 dias, aí está. Aí está, meu querido Simão. Aqui está, isso é doutrina católica, é doutrina da igreja. Nem tudo aquilo que você vai ao pé da letra, pelo olhar e o falar das heresias atuais, é verdade. Porque missa de 7º dia, onde é que está dentro da Bíblia? Não tem o termo missa de 7º dia dentro da Bíblia, mas tem a doutrina da missa de 7º dia. Eu estou mostrando para você aqui. Quem era José? O governador do Egito. Quem era José? O que salvou sua família. Filho vendido pelos irmãos. Filho de Jacó. Jacó se tornou... Deus mudou o nome dele de Jacó para Israel, porque é o pai das 12 tribos de Israel. Apesar de que Manassés e outros eram netos. Não é? Para complementar as 12 tribos de Israel. Então você está vendo comigo. Olha aí. Solene. Celebrou. 7 dias. Entende? Então isso se encaixa perfeitamente na doutrina escatológica, na doutrina católica, né, da cristandade. Veja que já era um costume veterotestamentário. Já era um costume da Aliança Antiga. Entende? Nós vamos agora para o livro de Macabeus. Muito bem. Muito bem, Cristão. 2 Macabeus 12, 39. De rosa. Aqui é aquela famosa luta lá da guerra, a peleja dos judeus contra o Império Babilônico, né? Contra o reinado do imperador babilônico Antíoco Epifanes. Veja só. Aí os soldados de Judas em batalha durante a noite morreram alguns soldados. No outro dia eles foram, né, recolher os corpos para sepultar. Como você vai ver aqui no texto, né? E aí eles viram o motivo da morte deles. E veja, aqui você vai ver comigo o que acontece nesse texto. Por isso que tiraram fora o livro de Macabeus. Vamos lá. No dia seguinte, Judas e seus companheiros foram tirar os corpos dos mortos, como era necessário, para depô-los na sepultura ao lado de seus pais. Verso 40 de azul. Ora, sobre a túnica de cada um, encontraram objetos consagrados aos ídolos de Jâmia. Olha aí, olha aí. Proibido aos judeus pela lei. Todos, pois reconheceram que fora esta a causa de sua morte. Aí está, meu querido irmão. Jesus ainda falando em Mateus 5, quando ele diz, quando tu for levar uma oferta no altar, busca e souberes que teu amigo, teu irmão, teu companheiro, não é? Tem algo contra ti, deixa lá a tua oferta, vai primeiro reconciliar com ele, depois tu volta para poder ofertar. E ali ele vai citando, porque se tu não fizer isso, enquanto estás a caminho, entrar em concordância, em acordo, se perdoar tu e teu amigo, teu adversário, tu faz enquanto está a caminho, porque depois que morrer, tu vai ser entregue ao juiz, o juiz é Deus, isso é o tribunal particular. O juiz vai te entregar aos anjos, que são os ali dito guardas. Jesus descreve o purgatório como uma prisão desse mundo, para entender melhor, né? E ali serás colocado em prisão, dali não sairás. Veja, está falando ali de uma inimizade. E aqui está mostrando que foram objetos consagrados aos ídolos de Jâmia, não é? Moloque e outros. Olha aí. Então eles viram, perceberam porque eles tombaram. Qual era o motivo? Verso 41.
Bem disseram, pois a mão do justo juiz do Senhor, que faz aparecer as coisas ocultas. E puseram-se em oração. Peraí. Em oração. Pra quê? Continua de roxo aí. Para implorar-lhe o perdão completo do pecado cometido. Pacata! Peraí. Por isso, meus irmãos, tiraram o livro, esse livro da Bíblia deles. Porque, veja só, quando depararam com um verso como esse, um texto como esse, que fala aqui em oração pelos mortos, missa de sétimo dia, aliás, em missa pelos mortos, não é? Fala aqui na existência do purgatório. Tudo isso é banalizado pelo protestantismo, pelas filhas de Lutero. Então vamos escantear, vamos arrancar fora, vamos tirar fora esse livro, vamos dizer por aí, vamos espalhar a mentira, não é? Que esse livro é apócrifo e ponto. Foi o que fizeram. Foi o que fizeram. Veja. E puseram-se em oração para implorar-lhe o perdão completo do pecado cometido. Você não reza pelos mortos, não? Você não reza o terço pelas almas do purgatório, não? Cuidado, hein? Cuidado para não ser semelhante a um católico. Ou seja, eu sou católico, mas é o quê? Suas obras é protestante. É o quê? É um joio disfarçado de trigo? Pode não. Tem que se orar. Todos os dias nós rezamos o rosário pelas almas do purgatório. Nós estamos incluídos nas nossas orações pelas almas do purgatório. Entende? Missa sétimo dia, você nunca mandou dizer missa pelo seu parente que já faleceu? Não? Ah, pois nós vamos ver aqui. Os que mandam dizer missa, quem são eles? Nós vamos ver aqui. Veja só, depois do ponto. O nobre Judas falou à multidão, exortando-a a evitar qualquer transgressão ao ver, diante dos olhos, o mal que havia sucedido aos que foram mortos por causa dos pecados. Olha aí. Verso 43. De amarelo. Em seguida fez uma coleta enviando a Jerusalém cerca de 10.000 dracmas para que se oferecesse um sacrifício pelos pecados. Hã? Pacata. Tem que ser com as duas mãos. Por que tem que ser com as duas mãos? Porque isso aqui, meu querido senhor, minha querida irmã, quando os protestantes se depararam com isso aqui, foi uma espada de dois gumes, porque a palavra ela é espada de dois gumes. Você sabe que a palavra ela é de salvação para uns e de condenação para outros. Se você entende a Sagrada Escritura pela doutrina da igreja, ela é uma espada que ela corta o mal de tua vida. Ela é uma espada que corta o pecado de tua vida. Ela é uma espada que abre o caminho da tua mente, do teu coração, dos teus olhos espirituais para que tu enxergues a verdade e possa te salvar. Na doutrina da igreja, no esquadro doutrinário católico, da cristandade católica, da moral judaico-cristã que aqui fala. Aí sim, ela vai te levar como verdadeiro GPS ao tesouro que é Cristo e a Eucaristia. Aí sim, você vai se salvar. Mas se você entende como as heresias entendem, ela é a espada de dois gumes. Quando o cara pega uma espada que não sabe lutar com a espada afilhada dos dois gumes, ou seja, o Antigo Testamento é um dos gumes dessa espada e o Novo Testamento é outro gume dessa espada. Aí você vai se cortar. Vai gerar uma chaga em você mortal. E quem disse isso foi São Pedro. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 16. Nas cartas do nosso irmão Paulo, há algumas passagens difíceis de se entender. Que pessoas fracas na fé deturpam para suas próprias condenações. Não só fazem com as cartas, mas com as demais escrituras. Pedro está dizendo do Gênesis ao Apocalipse. Então veja que a Sagrada Escritura vai salvar a uns e vai condenar a outros. Quando Jesus fala, vocês violaram a palavra de Deus, Jesus está falando o quê? Na escrita? Não. Jesus está falando nele, que é a palavra viva do Pai. Se acreditasses na palavra de Deus, certamente crerias em mim. Olha aqui, ó. João 8. Redação.
Por que não compreendeis a minha linguagem? Porque não podeis ouvir a minha palavra. Olha aí. Versículo 47. Quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. E se vós não a ouvis, é porque não sois de Deus. João 8, 47. Que palavra é essa de Deus que Jesus está falando? A palavra de Deus é aquela que Jesus está transmitindo. Inclusive na sinagoga de Cafarnaum, no pão da Eucaristia, no pão da vida. E aí protestante diz que são biblistas. Cadê? Que come da carne do sangue de Cristo em João 6, do 50 ao verso 58. Não, eles fazem o que eles cumprem, o que os protestantes cumprem. No capítulo 6 de São João, é o que está no versículo 52, é o que está no versículo 60 e o que está no versículo 66. Esses sim é eles que estão ali. Esses sim é eles que estão assim. Os demais versículos são os católicos. Que seguem o que o seu Senhor mandou fielmente, faz 2000 anos. Olha aqui, ó. Doutrina católica. Em seguida, fez uma coleta. Veja, quando você vai mandar dizer missa, você dá uma ajuda à igreja. Aqui, na minha paróquia, em outras paróquias aqui do Nordeste, é assim. Você vai mandar dizer missa, colocar as intenções pelos falecidos, você dá uma coleta. Você dá R$5, R$10, R$20 para ajudar. Até isso é bíblico, ó. Em seguida, fez uma coleta, enviando a Jerusalém. Para quê? Cerca de 10 mil dracmas. Para quê? Para que se oferecesse um sacrifício pelos pecados. Olha aí. Judas mandou oferecer. Que sacrifício é esse? Era o sacrifício do touro, do carneiro, do bode, pela expiação dos pecados dos mortos. Veja que aqui nós não estamos vendo, meus irmãos. Nós estamos vendo um texto antes do catolicismo, antes de Jesus fundar a Igreja Católica. Nós estamos vendo algo antes, que o sacrifício veterotestamentário também apagava perdão dos mortos. Então o santo sacrifício hoje, que é o de Cristo, que é maior do que esse aí de touro, de carneiro e de bode, que é o do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é muito mais maior do que esse. Então quando manda se celebrar, colocar a intenção, não é? Daqueles mortos de 7º dia, de 1 ano, não importa, todas as almas do purgatório, elas recebem esta oração. Porque é o sacrifício da carne do sangue de Cristo celebrado. A Santa Missa é o santo sacrifício, que é atualizado. Fazer isto em memória de mim. E a igreja faz 2000 anos que celebra esse santo sacrifício. Que atualiza esse santo sacrifício. Agora, quem manda celebrar, quem coloca as intenções dos mortos na celebração da Santa Missa, acontece depois dos 2 pontos com ele, isso aqui, ó. Ó quem ele é, essa pessoa que manda celebrar a missa pelos mortos. Ó quem é essa pessoa. Belo e santo modo de agir. Pacata. Aqui está. Se você é uma pessoa que é contra, não acredita no purgatório, nem sequer em oração pelos mortos, você é um antibíblico, me perdoe a sinceridade, você não é belo e nem santo. Não, mas quem disse que santo é mandar celebrar a missa por morto? Ah, mas nós estamos vendo no contexto bíblico aqui. Não vamos fugir. Todo mundo sabe. Hebreus 12, 14. Buscar a paz com todos e ao mesmo tempo a santidade sem a qual ninguém verá o Senhor. Mas isso aqui está englobado na santidade religiosa. Pela ação da fé com ação. Da fé com movimento. Então, quando a fé é sem movimento, eu me torno protestante dizendo que é a sola escritura. Isso aqui eu rapo fora da minha vida. Mesmo sendo católico. Então, meu querido, vamos parar, raciocinar e pensar que isso aqui faz parte do contexto da nossa fé. É doutrina da igreja. Oração, celebração do santo sacrifício da missa pela intenção dos mortos. E diz a Sagrada Escritura e diz os grandes santos que tiveram a graça, São Padre Pio e outros, Santa Brígida, que viu o julgamento de alma, o purgatório e outras santas, que quando se celebra o santo sacrifício pelos mortos, a missa é celebrada e colocada em intenção. Diz que naquele momento há uma calmaria, um suave, não é? Uma suavidade grande, uma brisa suave acontece no purgatório. Aquele de sofrimento que estão ali cessa naquele momento. E a Virgem Maria desce no purgatório e eles anseiam pela salvação vendo a Imaculada. Meu querido irmão, minha querida irmã, nossa cabeça véia oca, carnalista, pensa apenas o que é carnal. Mas nós estamos vendo aqui algo que é espiritual e está além da nossa pobre, fraca mentalidade carnal.
Isso é forte, meus irmãos. Então, não é? Esse é o quê? Belo e santo modo de agir, decorrente de sua crença na ressurreição. Então, quem acredita na ressurreição, meu querido irmão, minha querida irmã, quem acredita na ressurreição, manda sim celebrar as intenções da Santa Missa pelos mortos, pelos seus parentes falecidos. Porque se eles estiverem no purgatório, a missa ela tem o poder de tirar de lá, de acalmar, de antecipar a saída, né, do sofrimento daquela alma para entrar na eternidade. A missa é isso. A missa, meu querido irmão, é a igreja militante que intercede pela igreja padecente do purgatório. A igreja triunfante, que é a celeste, intercede pela militante, que é a que está no céu. Apocalipse capítulo 6, versículo 9, versículo 10. Né? Mostra as almas dos santos no altar da igreja no céu. Intercedendo. Até quando, Senhor, vais ficar sem vingar o sangue contra os habitantes da terra? Veja que se dirige à terra. Se dirige à terra. Muito bem. Então aqui nós vemos, e até mesmo teve um santo que chegou a dizer, me esqueci agora o nome dele, mas se você souber pode colocar nos comentários, que tem almas no purgatório que intercede. Intercede por pessoas aqui, ó. Teve um santo, não sei se foi São Padre Pio, não quero cometer o erro aqui de citar nome sem saber, mas já ouvi um irmão dizer isso aí. Um irmão que conhece muito sobre essas questões que abordei agora. Então veja, belo e santo modo de agir. Veja, é a fé com agir, com ação. Então é santo esse agir. Versículo 44. Porque se ele não julgasse que os mortos ressuscitariam, teria sido vão e inútil rezar por eles. Esse superfluo, cabe a palavra inútil, cabe uma palavra assim, que não seria, não é? Mas vamos dizer, inútil, vamos colocar, seria inútil, desse superfluo. Né? Então quer dizer, porque se ele não julgasse que os mortos ressuscitariam, teria sido em vão, inútil demais rezar por eles. Rezar por quem? Pelos mortos. Porque eles vão ressuscitar o quê? Para a vida eterna. Não é? Daniel 12:2. Uns ressuscitarão para a vida eterna e outros ressuscitarão para a condenação eterna. Muito bem, meu querido irmão. Versículo seguinte. Mas se ele acreditava que uma bela recompensa aguarda os que morrem piedosamente, era esse o bom e religioso pensamento. Como é que é? Era esse o bom e religioso pensamento. Aqui está. Já engloba o termo santo e belo modo de agir, a fé com ação, a fé com obras, não é isso? E aqui já mostra, era, tanto no verso 44, né? A crença, a ressurreição. Então quem acredita na ressurreição, na salvação eterna, tem que rezar pelos mortos e mandar dizer missa, intenção dos mortos. Missa de 7º dia, missa de 30 dias. Entende? Entende, meu querido senhor, querida irmã? Agora tem pessoas que São João vai pegar meio pesada com elas. Não é? Olha só. Se alguém vê seu irmão, 1 de João 5:16. Se alguém vê seu irmão cometer um pecado que não conduz à morte, ou seja, que não é mortal, reze e Deus lhe dará a vida. Aqui está falando da pessoa que já morreu. Se alguém sabe que aquele irmão era uma pessoa que levava uma vida santa, aí você já imagina, já julga como? Aquela pessoa deve estar no purgatório, porque ela era uma pessoa boa, nunca soube que cometeu um pecado mortal. Rezemos pela alma dela, para que o Senhor possa salvá-la, porque ela está no purgatório. Apesar que já está salva no purgatório, mas para antecipar a sua graça, não é? A sua entrada no reino celeste. Depois do ponto e vírgula diz: isso para aqueles que não pecaram para a morte. Os pecados mortais são pecados para a morte, veja. Há pecado que não é mortal. Então esses podem rezar por eles.
né? Manda dizer missa, manda dizer... Agora, por que a igreja, você me pergunta, vamos lá, e eu vou explicar. Isso, ó, há pecado que é para a morte. Não digo que se reze por isso. Toda iniquidade é pecado, mas há pecado que não leva à morte. Ou seja, aqui, pecados veniais e pecados mortais. O que quer dizer com isso, irmão? Quando afirma a Sagrada Escritura, há pecado que é para a morte. Não digo que se reze por isso. Veja, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Se esse versículo é para quem está vivo aqui, nós não devemos rezar pelos adúlteros se converter? Nós não devemos rezar pelos assassinos se converter? Sim, devemos rezar sim. Mas por que o apóstolo está dizendo que não deve se rezar pelos que cometeram pecados mortais? Porque aqui é porque já estão mortos. E já estando mortos, o apóstolo está dizendo, não adianta de nada. A Bíblia diz, adúlteros, 4:4 de Tiago, adúlteros, não sabeis que o amor ao mundo é inimizade para com Deus? 13 de Hebreus, verso 4. Conservai o leito conjugal imaculado, porque o Senhor julgará os fornicadores e os adúlteros. Gálatas 5:19. Os adúlteros, os fornicadores, não herdarão o reino dos céus. Então São Paulo está dizendo, aquele que morreu no adultério, não adianta nem rezar. São Paulo não, São João. Não adianta nem rezar porque é pecado mortal, já está perdido. Porque quem cai no inferno não sai. Não sai mais nunca de lá. Vai sofrer por toda a eternidade. Quem morreu matando pessoas sem se arrepender e buscar um padre para confessar, está condenado ao inferno, não vai sair mais nunca de lá. Então ele estaria dizendo, pelas pessoas que cometeram pecados mortais, não adianta você rezar por elas. Que já estão condenadas, não adianta de nada. Agora, por que a igreja sabiamente e santamente diz, temos que sim, que rezar pelos que, mandar dizer a intenção de missa, pelos que matavam, que eram assassinos, sim. Por os que morreram em adultério, sim. Você sabe por quê? Eu vou lhe dizer aqui. Uma pessoa que se mata, diz a doutrina da igreja, que ela não é salva. A doutrina da igreja é clara. Mas a igreja, ela é piedosa, como o seu Senhor. Preste atenção. Um dia, um homem foi para uma ponte, se jogou da ponte, se atirou da ponte e se matou. Isso era no tempo de São João Dom Bosco. E Dom Bosco prestou atenção que toda a missa dele tinha uma mulher lá no último banco da igreja, que era a missa do começo ao fim, só chorava. Quando foi um dia, isso aconteceu em várias missas. Quando foi um dia, Dom Bosco disse, eu vou falar com essa mulher. E terminando a missa, ele foi falar com aquela mulher. E a mulher disse que estava com muitas angústias e sofrimentos porque o seu marido estava no inferno. Porque ele tinha se matado. Veja por que a igreja reza, manda dizer missa. Porque a igreja manda dizer as intenções, mesmo pelos que morreram, pelos assassinos, pelos adúlteros. Veja por quê. Veja por quê. Dom Bosco botou a mão na cabeça daquela mulher e disse para a mulher, a partir de hoje você não vai chorar mais nunca. A partir de hoje você vai trocar o choro por oração. A mulher disse, como é que é? A partir de hoje você vai trocar o choro por oração. Reze pela alma do seu marido que está no purgatório. A mulher levantou-se assim e disse, mas como? Ele está no purgatório? Se ele tirou a própria vida? Se ele se matou? Dom Bosco disse para aquela mulher, quando ele se atirou da ponte, entre a ponte e o chão, antes de colidir no chão, aquele homem se arrependeu e pediu o auxílio da Virgem Maria, e aquele homem foi para o purgatório. Aquela mulher se alegrou, mas nunca chorou. A mulher passou a rezar pelo seu marido. Entende por quê? Não, vamos rezar por aquele fulano, não, ele atirou da ponte e se matou. Mas se ele se arrependeu antes de morrer, como São Dimas na cruz, o ladrão convertido na cruz, que levou menos de 1 minuto para se salvar, na hora de sua morte, agonizando para morrer, disse, Senhor, piedade de mim, foi salvo. Jesus disse, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Por isso que a igreja reza, sim. A igreja manda intenção, sim. Porque a pessoa que pode até ter vivido no adultério, na vida desregrada, num pecado mortal, mas vai lá saber, no último segundo de suspiro dela, se ela não se arrependeu do seu pecado,
e ela pode estar no purgatório. Por isso a igreja diz, a igreja é sábia, tem que se rezar assim. Nós não vamos banir os adúlteros, os assassinos, os ladrões, não. Vamos rezar pelas almas deles. Porque se eles estiverem no purgatório... irmão, e se estiver no inferno? Aquela missa que foi rezada em intenção, que foi colocada aquela intenção por aquela pessoa. E se ela estiver no inferno? E aí, a missa não serve de nada. Foi em vão a missa? Não, a missa vai diretamente para os que estão... Se aquela pessoa está no inferno, a missa vai diretamente em intenção dos que estão no purgatório. Nenhuma missa é em vão, amados. Nenhuma. Entende? Olha aqui o verso 16 para não encerrar. Era esse o bom e religioso pensamento. Olha aqui. Era esse bom, religioso pensamento. Então, se você tinha um pensamento contrário a isso aqui, contrário a essa doutrina da igreja, eu digo para você, deixe ela cair por terra em nome de Jesus Cristo. Porque você está sendo antibíblico. Irmão, perdão, eu não conhecia. Mas agora, através desse teu vídeo, eu passo a reconhecer. Louvado seja Deus por isso. Por isso que tem que se estudar essa doutrina. Isso é a doutrina da igreja? Aqui tem doutrina do batismo, aqui tem doutrina do purgatório, aqui tem doutrina do dogma eucarístico, aqui tem doutrina dos sacramentos, todos os sacramentos tem aqui. Eu já trouxe nesse canal todos os sacramentos da Bíblia Sagrada. Não é? Inclusive tem um sobre o sacramento da confissão. Depois eu vou trazer outra vez, né, quando eu ultrapassar os 1000 inscritos, 1000 cacetadas de inscritos, eu vou trazer de novo essa série, Sacramentos. Eu sei que são poucos, o povo se interessa muito, são poucas vezes as visualizações, se interessa muito, pouco, não é? O pessoal quer mais saber de refutação, né, de apologética. Mas veja, amados, a apologética ela é interessante, mas a doutrina também. E esse canal é o canal da doutrina, não só é da apologética, refutando as heresias. Aqui também tem que trazer também a doutrina da igreja. Né? E dói o meu coração em ver que quando eu trago a doutrina da igreja, são poucas visualizações. Quando eu falo do crisma, do santo batismo, não é? Da confissão, são poucas visualizações. Isso dói em ver que os nossos irmãos, claro, não estou dizendo isso com você, mas uma grande parte não se interessa pela doutrina da igreja, mostrado na Bíblia Sagrada, pela própria Sagradas Escrituras. Não é? Então isso dói demais no coração da gente, que se esforça tanto, que busca tanto, analisa tanto, se esforça e reza e mais oração para poder trazer um vídeo com todo carinho, com amor e... Felizmente. Para encerrar, era esse o bom e religioso pensamento. Eis porque ele pediu um sacrifício expiatório para que os mortos ficassem livres de suas faltas. Veja, aqui está. A missa paga as faltas daqueles que estão no purgatório. É a Bíblia que está dizendo. Isso é doutrina católica. Veja, o sacrifício expiatório. No Antigo Testamento era o sacrifício expiatório. Lá em Levítico 5:5 diz: e ele confessará seus pecados. No versículo 26 diz: e o sacerdote fará por ele a expiação diante do Senhor e ele será perdoado, seja qual pecado ele tenha se tornado culpado. De qualquer pecado. Então veja, era a expiação. Por isso aqui aparece o nome expiatório. Porque era com o sangue do carneiro aspergido sobre aquele que estava confessando. E seus pecados eram perdoados. E hoje, essa expiação foi trocada por absolvição. Salmo 31 da Bíblia da Ave Maria, versículo 1. Feliz daquele cujos pecados foi absolvido. Você escuta do Padre: absolve teus pecados, não do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Veja, o Senhor absolve os pecados. Quando esse santo sacrifício, que é a missa, trazendo para nós hoje o santo sacrifício da missa, é celebrado em intenção dos mortos, os pecados dos mortos que estão no purgatório é apagado. E a sua entrada na glória é antecipada. Veja que poder tem o santo sacrifício da Santa Missa. Não é? Veja, é clara a Bíblia. Para que os mortos ficassem livres de suas faltas. Para que os pecados dos mortos para que os mortos fossem perdoados, tirados deles essas faltas. E só pode ser tirado se existir o purgatório. E só pode ser, esse versículo só pode ser executado realmente se estiver no purgatório. Então existe. São Paulo diz na primeira carta aos Coríntios 3,15: ele será salvo de alguma maneira passando através do fogo. Aí está. Então fica aqui. Em resposta a um herege que disse: onde é que está na Bíblia? Onde é que está na Bíblia missa de sétimo dia? Oração pelos mortos, está aqui.
Paulo ainda orou pela alma de Onesífero. Onesífero, lá em Timóteo. Deus conceda misericórdia a ele naquele dia. Olha aí. Pedindo a misericórdia do Senhor pela alma de Onesífero. Protestante, para negar isso, diz, não, Onesífero tá... Veja que o verbo está no passado. Quando Paulo usa que me ajudou muito. Veja, que me ajudou muito nas minhas cadeias. Veja que o verbo está no passado. Ou seja, se está no passado, é quando ele estava vivo. Agora ele morreu. Então, Paulo está confortando a família, esposa e filhos de Onesífero. Não é? E tem alguns estudiosos que chegam a dizer que Onesífero era o carcereiro do capítulo 18, capítulo 16 de Atos. Não é? Que foi batizado ele e sua casa. Então, meu querido, fica aqui esse vídeo, mostrando para você em resposta. Cuidado com o que você escuta de hereges de certos católicos que são contra a doutrina da igreja. Tem muitos católicos hoje contra a doutrina da igreja, que não ensinam a doutrina. É por isso que eu trago aqui nesse canal assim. Aqui tem apologética? Tem, mas aqui também tem doutrina da igreja. Amém? Deus abençoe você. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Salve Roma. Salve Maria Imaculada. Sempre virgem.